A lei cósmica da polaridade. Tudo é de um par de opostos. A sexta lei do cosmos é a lei da polaridade, que pode ser formulada da seguinte maneira: o cosmos manifesta o princípio da polaridade em toda e cada uma de suas partes componentes, toda e cada uma de suas qualidades manifestas ou grupos de qualidades tem seu outro polo ou polo oposto, e, desse modo, cada uma dessas teses e antíteses forma um par de opostos. Esse par de opostos, porém, não constitui senão os dois polos contrastantes de uma coisa superior, na qual eles podem ser sintetizados. A lei da polaridade vem expressa no axioma segundo o qual polaridade é aquela condição de um corpo em virtude da qual ele exterioriza forças ou propriedades contrastantes em direções opostas. O princípio da polaridade, frequentemente expresso como o par de opostos, é um dos truísmos aceitos do pensamento filosófico antigo e moderno, esotérico e exotérico. Foi erradamente enfatizado pelos pitagóricos e pelos antigos herméticos em geral. É mencionado no grande clássico hindu, o Bhagavad Gita, como o par de opostos. É frequentemente citado por Helena Petrovna Blavatsky, como, por exemplo, masculino e feminino, ou seja, polaridade. A Doutrina Secreta, volume 1. Novamente, a lei que provoca atração entre dois objetos de polaridade desigual e a aversão entre aqueles de polaridade semelhante. Do livro Abid, volume 2. Uma vez mais, afirma-se que toda série de qualidades contrastantes é formada por masculino e feminino, bem e mal, positivo e negativo. Do livro Abid, volume 1. Repetindo, cada qual é uno e ao mesmo tempo vida e morte, saúde e doença, ação e reação. Do livro Abid, volume 2. E ainda outra vez, o universo manifesto é impregnado pela dualidade, que é a essência mesma de sua existência como manifestação. Do livro Abid, volume 1. Os preceitos interiores dos antigos hermetistas baseavam-se nessa lei da polaridade ou pares de opostos. A aplicação das regras para o equilíbrio ou a neutralização dos respectivos princípios mentais, sobretudo aqueles concernentes à emoção ou à vontade, foi uma parte importante da alquimia mental dos hermetistas e outros antigos ocultistas. Sem dúvida, na base disso estavam os respectivos princípios da polaridade e equilíbrio. A transmutação de qualidades mentais de um oposto a outro também era muito favorecida por essas escolas e era igualmente baseada na lei da polaridade, bem como aplicada às normas que regem a mesma. Na antiga sabedoria esotérica há referências frequentes aos polos opostos das coisas em geral, e muitos aforismos conhecidos enunciavam o princípio em questão. Por exemplo, os paradoxos existentes nas seguintes afirmações: os opostos são idênticos, os pares de opostos podem ser conciliados, os extremos se tocam, tudo é e não é ao mesmo tempo. Cada afirmação de uma verdade não expressa senão uma meia-verdade. Há dois lados para todas as coisas, etc, etc. Em termos breves e gerais, é possível dizer que o princípio de oposição pode ser assim explicado. O que é relativamente verdadeiro acerca de um oposto é falso em relação a outro. O que se afirma sobre um deve ser contestado a propósito do outro. Portanto, temos o quente e o frio, o intenso e o insípido, o em cima e o embaixo, o escuro e o luminoso, o inverno e o verão, o norte e o sul, o oriente e o ocidente, o grande e o pequeno e assim por diante, quase ad infinitum. Sem dúvida, é possível objetar que os exemplos citados são apenas grupos relativos de qualidades, atributos ou propriedades, e não coisas em si mesmas, consideradas a parte de seus atributos. Mesmo assim, é igualmente verdadeiro no que diz respeito a qualquer coisa fenomênica no cosmos.
Esses não passam de um feixe de atributos que, em sua combinação e disposição particulares, constituem o caráter da coisa particular, como vimos ao examinarmos a lei da composição. Ao percorrermos mentalmente a lista das coisas ou qualidades que conhecemos, sejam elas físicas ou psíquicas, encontraremos essa polaridade presente em toda e cada item da nossa lista. Alguns filósofos e lógicos defendem o ponto de vista de que só podemos conhecer verdadeiramente uma coisa ou qualidade particular por comparação a seu oposto polar e em referência ao mesmo. Segundo essa concepção, o conhecimento do oposto polar constitui, logicamente, uma parte das definições plenas e cabais da primeira coisa ou qualidade dada. Além do mais, sempre se deve supor ou presumir o oposto de toda e qualquer coisa conhecida, mesmo quando esse oposto não foi ainda descoberto. Com base na presença do conhecido, a existência do oposto desconhecido pode ser logicamente argumentada. Hegel, o grande filósofo, apegava-se particularmente a esse ponto de vista. Sua famosa doutrina dialética de tese, antítese e síntese é um exemplo disso. Ele insistia em que o oposto de alguma coisa deve ser conhecido antes que a coisa em si dê-se plenamente a conhecer, que havia uma relação necessária entre as duas. Ele geralmente pensava nos termos do oposto, como ouvimos dizer. Sobre esse modo de pensar, William James diz: uma vez bem assimiladas as características de seus sistemas de pensamento, teremos sorte se conseguirmos nos libertar dele. Do livro Pluralistic Universe, página 96. A citação abaixo extraída das páginas de Ralph Waldo Emerson explicarão mais profundamente os pontos de vista acima mencionados acerca desse ensino geral sobre esse tema específico. A polaridade ou ação e reação encontramos-las em toda parte da natureza, na escuridão e na luz, no calor e no frio, no fluxo e refluxo das águas, no masculino e feminino, na inspiração e expiração das plantas e animais, na equação de qualidade e qualidade dos fluidos do corpo animal, na cítole e diástole do coração, nas ondulações dos fluidos e do som, e na gravidade centrífuga e centrípeta, na eletricidade, no galvanismo e na afinidade química. Sobrepõe magnetismo na extremidade de uma agulha, o magnetismo oposto ocorrerá na outra extremidade. Se o sul atrai, o norte repele. Para escravizar aqui, você deve condensar ali. Um dualismo inevitável divide a natureza ao meio, de modo que cada coisa se torna uma metade e sugere outra coisa para torná-la inteira, como espírito, matéria, homem, mulher, regularidade, inconstância, subjetivo, objetivo, dentro, fora, acima, embaixo, movimento, repouso, sim, não. Enquanto o mundo é assim dualista, o mesmo acontece com cada uma de suas partes. Todo o sistema de coisas encontra-se representado em cada partícula. Existe algo que lembra o fluxo e o refluxo do mar, o dia e a noite, e o homem e a mulher, numa única agulha de palheiro, no cerne de um grão, em cada indivíduo de uma tribo animal. A reação tão grandiosa nos elementos é repetida no interior dessas pequenas fronteiras. Do livro Essence and Compensation. Orlando J. Smith apresenta muitos exemplos e ilustrações interessantes da presença e operação dessa lei, como entenderemos a partir das seguintes citações de seus escritos sobre o tema. As polaridades da natureza e a interação entre elas são tão acentuadas na vida humana como na física. De fato, as polaridades se estendem para além do físico e humano, chegando ao abstrato, como no caso dos números pares e ímpares. As polaridades são às vezes antagônicas, às vezes recíprocas e sempre, acredito, mutuamente corretivas. Platão percebeu a mesma lei da polaridade na geração de contrários da morte a partir da vida, ou recomposição e decomposição. O homem se depara por todos os lados com as polaridades da natureza.
algumas das quais como molhado e seco, quente e frio, trabalho e repouso, prazer e sofrimento, eram tão evidentes na selvageria como na civilização. Com cada vez mais conhecimento, o homem percebe um número cada vez maior dessas qualidades e cria novas palavras para expressá-las. Em seu Tesaurus, Roget apresenta mais de 12.000 palavras de sentido contrário. Há relativamente poucas palavras de natureza geral às quais não se possa atribuir nenhum termo correlativo, tanto de negação como de oposição, diz Roget. Hegel sustentava a teoria do progresso por antagonismo, aquela segundo a qual as formas que são contestadas são realmente complementares ou necessárias umas às outras, e seu conflito é limitado pela unidade que elas expressam, e que, em última análise, devem subordinar a todas a si própria. Do livro Balancing the Phenomenal Verity. De extrema importância e igualmente bem percebido pelos antigos adeptos do esoterismo, sobretudo no caso dos hermetistas, foi o entendimento no que, na verdade, esses opostos polares, esses pares de opostos, não são duas coisas distintas e separadas como parecem ser, mas são, na verdade, apenas os dois extremos ou polos de uma síntese maior. E que essa síntese maior nada mais é, na verdade, do que a união dos dois extremos ou polos. Por conseguinte, a doutrina dialética de Hegel, que toda e cadeia ideia e a coisa que ela representa tem sua síntese ou seu oposto com o qual pode ser sintetizado e assim harmonizado numa maior unidade, uma nova síntese ou totalidade de ideia e coisa. Quente e frio não são mais que os extremos ou polos respectivos que denotam dois diferentes graus de uma coisa maior, isto é, a temperatura. De novo, Oriente e Ocidente são meros termos relativos e comparativos, nenhum dos quais é completo em si mesmo. Isso também se pode dizer em relação ao Norte e Sul, afiado e cego, grande e pequeno, e assim por diante. Todos esses termos e as coisas representadas por eles são relativos e comparativos e só são úteis para indicar os graus ou estágios respectivos, ou uma coisa ou termos maior. No segundo caso, geralmente, são desconhecidos ou não expressos no momento. Um escritor dedicado ao tema geral da filosofia hindu, Sarvepalli Hare Krishna, diz sobre isso. A síntese de causa e efeito, substância e atributo, bem e mal, verdade e erro, etc., deve-se à tendência humana de separar termos que são relacionados. É possível lidar com o enigma de Johann Gottlieb Fichte sobre o eu e o não eu, com as antinomias de Kant e com a oposição de Hume entre fatos e leis, desde que reconheçamos que os fatores divergentes se baseiam em uma identidade. Do livro Philosophy of the Upanishads, página 55. A concepção budista é representada pelo seguinte trecho de uma obra muito pequena e muito boa sobre o tema geral do budismo, a saber: os pares de opostos, as infinitas séries de princípios aparentemente contrários são praticamente fatos complementares de um todo comum. Do livro What is Buddhism, página 124. Um exemplo conhecido dessa questão é o fato de que, se uma pessoa viajar ao redor da Terra, seguindo em direção a leste, ela voltará ao ponto de onde partiu no oeste. O extremo oriente e o extremo ocidente representam a mesma localidade. Os dois termos representam visões contrastantes relativas e comparativas. Da mesma maneira, para um homem situado no Polo Norte, qualquer direção significa sul. E, caminhando em linha reta, ele será obrigado a avançar em direção ao sul, a despeito de como ele introduza mudanças em sua trajetória. Em geral, as diferenças nas respectivas qualidades das coisas não passam de uma questão de diferença em graus da maior síntese dos dois opostos. Se aplicarmos esse teste a quaisquer conjuntos de qualidade contrastantes e opostos, como afiado, cego, peso leve, escuro, claro, etc., descobriremos essa regra por nós mesmos.
Isso também se aplica às qualidades emocionais, bem como às físicas, como no caso amor, ódio, etc. O princípio geral da polaridade e o de tese, antítese e síntese podem ser aplicados às atividades da vida e do pensamento humanos, bem como aquelas do mundo físico. Dissemos que se alguém avançar em direção a qualquer polo específico de uma coisa qualquer e seguir em frente, ele terminará por alcançar o polo oposto da coisa. Em última análise, toda essa viagem física ou mental é circular. O ódio intenso transforma-se em amor ardente, o amor ardente em ódio intenso. O metal fundido, quente, e o ar líquido intensamente frio produzirão os mesmos tipos de queimaduras na pele e a mesma sensação de dor. Os amigos mais próximos às vezes se transformam nos inimigos mais implacáveis em certos casos. O contrário disso também acontece. Novos convertidos ou prosélitos são proverbialmente intolerantes, e essa intolerância costuma ser cáustica em relação às suas antigas crenças. Da mesma maneira, o libertino recuperado torna-se um verdadeiro santo, uma vez distanciado de sua vida anterior. O santo mais devoto, uma vez apartado de sua vida beata, geralmente se transforma no mais consumado devasso. As virtudes levadas a extremos irracionais e fantásticos frequentemente se convertem nos piores vícios. A indulgência extrema muitas vezes resulta em saciedade, impotência, reforma radical. A ação e reação são idênticas, porém opostas. Para cada ação há uma reação igual e oposta. Nas mitologias, os anjos caídos tornaram-se reis dos demônios. Os extremos se encontram. É uma frase proverbial. As antinomias não condicionam. Elas tendem a cancelar-se mutuamente. É um adágio filosófico e científico. Na verdade, segundo alguns escritores, parece haver em operação na vida a imagem de uma ironia cósmica em que o objeto originalmente escolhido é substituído por seu oposto, no qual as coisas funcionam exatamente do contrário do que se pretendia. Todas as coisas tendem a ilustrar a presença e operação da lei cósmica da polaridade. Isso se aplica a todos os planos da atividade cósmica. Teremos novos exemplos desse fato quando chegarmos ao exame da sétima lei cósmica, a lei cósmica do equilíbrio ou compensação. Chamamos a atenção do leitor especialmente para essa lei do equilíbrio ou compensação, pois ela é complementar e suplementar à lei da polaridade. É necessária para uma compreensão plena da segunda, de tão geral que é o reconhecimento expresso ou tácito da lei da polaridade, da tese, antítese e síntese em uma unidade transcendente. A filosofia, conforme o declaram renomados mestres, ampliou sua aplicação, levando até mesmo para certos princípios fundamentais das atividades cósmicas que, em geral, são tidos como absolutamente separados entre si, a saber, a mente e a matéria, respectivamente. Durante longos períodos da história filosófica, houve uma discussão cáustica sobre a questão de qual desses dois princípios, a mente ou a matéria, era a realidade fundamental e qual era o subproduto meramente epifenomênico. Nas palavras certas do autor sobre o assunto, admite-se que tanto a mente como a matéria estão aqui. A questão em debate é qual estava presente primeiro. Esse era de fato o ponto de disputa entre as escolas rivais de materialismo e idealismo, respectivamente. Herbert Spencer, porém, apesar de reconhecer os respectivos méritos de ambos os lados, forneceu o elo perdido da síntese ao postular as atividades tanto da mente quanto da matéria como aspectos polares coexistentes de uma realidade subjacente que transcende a ambos, considerando-se a realidade subjacente como incognoscível. Em suma, ele sustentava que as atividades da mente e as atividades da matéria são igualmente, nada além de fenômenos.
os aspectos duais de uma energia última, que deve por necessidade permanecer sempre incognoscível às nossas mentes finitas, que só podem conhecer coisas relativas e condicionadas do mundo fenomênico. A propósito, porém, o budismo sempre sustentou que a matéria fenomênica e a mente fenomênica são simplesmente opostos polares e podem ser sintetizadas em forma de uma unidade superior, embora esta última esteja além do pensamento finito. Além do mais, os preceitos esotéricos em geral sempre defenderam essa posição, e disso nos dá testemunho a seguinte afirmação categórica de Helena Petrovna Blavatsky. Mas logo saímos em pensamento dessa, para nós, negação absoluta, absolutidade. Surge o dualismo no contraste entre o espírito, ou consciência, e a matéria, entre o sujeito e o objetivo. O espírito, ou consciência, e a matéria devem ser, no entanto, considerados não como realidades independentes, mas como duas facetas ou aspectos do absoluto, que constituem a base do ser condicionado, seja subjetivo ou objetivo, assim como a ideação pré-cósmica é a raiz de toda a consciência individual, também a substância pré-cósmica é o substrato da matéria nos seus diversos graus de manifestação. Daí resulta que o contraste destes dois aspectos do absoluto é essencial para a existência do universo manifestado, que é informado pela dualidade, que vem a ser a existência mesma de sua existência como manifestação. O conhecimento quase intuitivo da validade do princípio da polaridade é de fato tão universal que muitos filósofos sentiram-se autorizados a tentar sua aplicação até mesmo para além dos limites das atividades condicionadas do cosmos manifesto e inclinaram-se a considerar o cosmos do modo como conhecemos em si mesmo como um plano de uma unidade maior, última e final, de um para último de opostos, cujo último polo nada mais era que o princípio não manifestado, ou estado de não ser manifesto que os filósofos chamaram de o absoluto, ou talvez de absolutidade. Portanto, Herbert Spencer viu-se forçado a postular a presença de um eterno absoluto, ou um estado de eterna absolutidade não condicionada que transcende e se sobrepõe aos estados fenomênicos relativos e condicionados do ser cósmico. Spencer sustentava que esse postulado era necessário devido à sua percepção do oposto nele contido, isto é, o universo de relatividade, mudança e impermanência. Spencer reconhecia a necessidade absoluta de postular a presença desse oposto final, por vê-lo como uma exigência de todo o pensamento racional sobre o assunto, uma vez que o filósofo levava suas ideias à sua conclusão lógica. Os budistas também julgaram necessário fazer o mesmo, a fim de atender a todos os requisitos de sua própria lógica, embora eles também tenham sido forçados a declarar que seus estados mais avançados de paranirvana ou suttness, como era chamado, sejam essencialmente incognoscíveis. O postulado desse estado polar oposto foi uma exigência do pensamento deles, foi uma necessidade de seu pensamento lógico sobre a questão do ser. Citaremos aqui, extraído de um tratado moderno sobre o tema do budismo em geral, um trecho que remete diretamente a esse argumento específico. O budista vê à sua volta um mundo que pode ser mostrado em todas as suas partes como impermanente e irreal. Se tudo que conhecemos é irreal, finito e transitório, a lógica exige a polaridade oposta em um real que é simultaneamente infinito e eterno. Como uma sombra precisa de sua substância, como um reflexo precisa do seu objeto, assim a provável irrealidade, do modo como a conhecemos, precisa de uma realidade última, da qual o universo é uma manifestação periódica e fugaz. Segue-se daí que não podemos nem definir e descrever, nem discutir com algum proveito essa natureza daquilo que está necessariamente além da compreensão de nossa consciência finita.
pode-se indicá-lo por negativas e descrevê-los indiretamente por analogia, símbolos e glifos, mas do contrário para nós, em nosso presente estado, deve permanecer sempre incognoscível, inefável e inexprimível. Do livro What is Buddhism, compilado pela Loja Budista de Londres, página 15, capítulo 6. Contudo, nesse ponto, sentimos-nos forçados a encerrar nossa inquirição sobre a grande lei da polaridade para restringir nosso exame dela ao campo particular indicado em nossa declaração de propósito inicial. Por conseguinte, não tentaremos aqui examinar em detalhes qual filosofia avançou no que diz respeito à natureza exata da conexão necessária existente entre o imanifesto e a manifestação, entre o cosmos e aquilo que o transcende. Há uma vastíssima gama de escolas de pensamento filosófico que procura explicar e desvendar esse último mistério. A filosofia antiga e moderna, tanto esotérica como exotérica, apresentam suas respectivas alegações de conhecimento. A chamada concepção panteísta geral, em suas muitas formas abertas e dissimuladas, apresenta uma solução atraente desse problema em seu esplêndido tríplice postulado, segundo o qual a. O eterno infinito está sempre presente e imanente em toda natureza manifesta. B. Toda natureza manifesta está presente e eterna na totalidade do eterno infinito, como um conteúdo nele implícito, mas não como sua totalidade. C. E, portanto, fica estabelecida a unicidade e unidade essenciais do imanifesto e da manifestação. Como exemplo disso, apresentamos uma citação extraída do grande clássico hindu, o Bhagavad Gita, em seu capítulo 10º. Estabeleço a totalidade desse universo com uma única porção de mim e continuo separado. Muitas outras vertentes da filosofia e da teologia certamente têm suas próprias e variáveis concepções sobre essa questão. De fato, é possível dizer que sintetizar essa aparente dualidade na genuína unidade última constitui o supremo empenho de todo pensamento filosófico verdadeiro, o objetivo final que todos eles procuram alcançar. Por outro lado, porém, as melhores cabeças filosóficas afirmam que essa unidade última é nossa principal e irrevogável certeza, o irrefutável fato daquilo que é.